falar da sua experiência com Jesus, falar do Jesus ressuscitado, faz com que ainda continuemos a encontrar com Ele. Isso é, para todos nós, uma direção muito importante, que nós nunca nos cansemos de falar de Cristo com a nossa família, com as pessoas, na comunidade, da nossa experiência com Cristo, que quanto mais nós falamos, mais nós experimentamos sua presença no meio de nós. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Ou seja, é o Senhor que vai cada vez mais alimentando a nossa vida. E durante esse tempo da Páscoa, nós vemos os vários momentos que o Senhor vai aparecendo com eles e a eles. Aqui, quando conversávamos sobre isso, depois também quando se reuniam para estar no domingo, celebrando realmente a presença de Cristo ressuscitado, sem dúvida a Eucaristia, quando iam para a missão, a pescaria, enfim, nós vemos, meus irmãos e irmãs, esse poder cada vez mais fazer essa experiência do Cristo ressuscitado. E aqui, quando Jesus aparece no meio deles, eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que era um fantasma. Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no seu coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Ou seja, as mãos e os pés, as chagas. O crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é o crucificado. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho. É o modo de ser do ressuscitado. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos, depois de todo o drama, todo o sofrimento da crucifixão e morte de Jesus. Então Jesus disse: tens aqui alguma coisa para comer? Deram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as palavras, as coisas que vos falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, compreenderem a palavra de Deus. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas disso tudo. Portanto, meus irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho, que é a continuação da narrativa dos discípulos de Emaús, que após reconhecer o Senhor e retornar a Jerusalém, anunciam aos demais o que aconteceu. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. E diante da surpresa e do medo, Jesus lhes mostra as mãos e os pés, confirmando a sua identidade. O episódio culmina em uma refeição, momento que sua presença se torna evidente, retomando o gesto da última ceia. Meus irmãos e irmãs, alegremos-nos no Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos ao Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
106,7 Catedral FM. Muito bem, agora do Rio são 6h09. Você está aqui na Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Dentro de instantes vamos acompanhar juntos a Santa Missa pelos amigos da Rádio Catedral, diretamente da Capela Nossa Senhora da Conceição, no edifício São João Paulo II, na Glória. Hoje celebrando Dom Célio Calixto, bispo do Rio. Vamos então juntos rezar em ação de graças pelos amigos da rádio aniversariantes de hoje, 9 de abril de 2026. Parabéns a Alexandre Ribeiro Belo, Alexina Siqueira Teodoro, André Luiz da Silveira Ferreira, Bete de Oliveira Fonseca, Cláudia Greche, Jacomete Xavier, Cristina Maria Ferreira Correia, Etelvina de Oliveira Dralha, Iramar da Costa Moraes Pintas, Itaci Magalhães, José Barbosa da Silva, José Oliveira da Silva, Josefina Costa Luiz, Joselma Salvino da Silva, Luciana Ramos da Silva, Luísa Santos Abreu, Maria Alice da Rosa, Maria Antônia de Araújo Rosa, Maria Cursina das Dores Quintino, Maria da Consolação Dias, Maria do Carmo Vieira Botelho, Maria Helena Dantas, Maria José Nascimento da Silva, Nilce Borba Ferreira, Tereza Lopes Ribeiro, Valmir de Oliveira e Zelita da Cruz de Santana. A todos parabéns, muitos anos de vida, e vamos juntos, a partir de agora, a Santa Missa. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no edifício João Paulo II, você que nos acompanha também nos meios de comunicação, oitava da Páscoa é a época mais festiva, mais solene de todo o ano. Celebramos o mistério pascal, que é central em nossa fé. Cristo vivo, ressuscitado no meio de nós. Tempo de exultação, de júbilo, de alegria. Por isso, essa semana, como se fosse um grande domingo, é dia de festa, é dia de celebrar com alegria a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Rezamos pela intenção que você nos enviou, seus pedidos, agradecimentos, de modo especial por alma de Gisele Macedo dos Reis, 8 anos de falecimento, e Carlos Henrique Costa Peniche, 7º dia de falecimento. Que descansem em paz e todos aqueles que já partiram sejam na paz do Senhor. Reconheçamos nossas faltas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fonte do batismo ser concordes na fé e justos nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o servo Jesus. Vós o entregaste e o rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidindo soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo, e todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus,
Como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhes destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui no edifício João Paulo II, também os que nos acompanham nos meios de comunicação, como eu dizia no início, é a semana da oitava da Páscoa, semana solene, é como se fosse um grande domingo, dia do Senhor que se estende por 7 dias. Tempo de exultação, de júbilo, de alegria pela Páscoa da ressurreição do Senhor. No último sábado santo à noite, certamente tivemos nas paróquias os sacramentos da iniciação cristã,
E é interessante esta relação dos sacramentos com a Páscoa, com o mistério pascal da ressurreição de Cristo. Somos batizados na morte de Cristo para ressuscitarmos também com Ele. Todos os sacramentos têm a sua razão de ser, brotam, por assim dizer, na Páscoa do Senhor. Por isso é interessante celebrar justamente na Páscoa os sacramentos. Claro que ao longo do ano podemos e recorremos a eles tantas vezes, mas esse é o tempo principal, é o tempo especial, porque é o jorrar do Espírito do ressuscitado. Jesus é ressuscitado nesse Espírito e derrama sobre a igreja esse mesmo Espírito, como vamos também celebrar no final do tempo pascal, depois de 50 dias em Pentecostes. Pentecostes é o coroamento desse tempo, é a celebração própria de conclusão do tempo da Páscoa, com o dom do Espírito a toda a igreja. Por isso, insisto, os sacramentos que são dons de Deus, graças que brotam do Cristo na força do Espírito Santo, têm a sua razão de ser propriamente nesse tempo. Por isso, então, em comunhão com aqueles que celebraram seu batismo na última noite do Sábado Santo, também queremos pedir essa graça para todos nós, renovarmos a nossa fé. Ressurreição é tempo de recomeço, de retomada de nossa vida, nossa caminhada de conversão. Conversão, portanto, não é só na Quaresma, mas toda a nossa vida é uma vida de conversão na força do Espírito Santo. Por isso, os sacramentos são justamente para o nosso testemunho, para fortalecer o nosso testemunho. Por isso, celebrar os sacramentos na Páscoa e todo ano é buscar, pedir a Deus essa graça, essa força para testemunhar o Senhor, o amor de Deus derramado sobre nós. Foi o testemunho de São Pedro e São João na cura daquele paralítico, ouvimos na primeira leitura, que provocou essa reação das pessoas. Ficaram admirados, pensando que a força fosse do próprio Pedro, de João, e ele diz não, é no nome de Jesus que esse homem foi curado. Esse é o nome que dá a salvação. Jesus significa justamente Deus que salva. Então esse nome é o nome invocado e que dá a graça, a força, a paz e a salvação a todos nós. Por isso somos batizados, recebemos os sacramentos no nome do Senhor, para que sejam então a força de nossa salvação. E eles então, diante da reação das pessoas, ficaram tocadas pela palavra de Pedro, perguntando o que nós devemos fazer. Ele disse: convertei-vos, recebam o batismo, mudem de vida e abracem a fé, o seguimento do Senhor. Assim nós também, seja os batizados na Páscoa, seja há mais tempo, queremos renovar a nossa fé no ressuscitado, centro de nossa vida, razão de ser de nossa esperança, aquele que é luz de nosso caminho, aquele que é a força de nosso testemunho. Portanto, testemunhar o Senhor na força do Espírito Santo. O próprio Jesus, ouvimos no Evangelho, vem ao encontro dos discípulos. Esse texto é a continuação do Evangelho de ontem. Os discípulos de Emaús tiveram encontro com o ressuscitado e voltaram correndo para anunciar aos outros. E aí começa o texto de hoje. Quando estavam falando sobre isso, o próprio Jesus apareceu ali no meio deles. E a primeira palavra dele é: a paz esteja convosco. O dom da paz, o fruto da ressurreição sobre os discípulos, sobre todos nós. Interessante que ano passado, na eleição do Papa Leão, a primeira palavra que ele falou foi justamente essa: a paz esteja convosco. Você repetiu a frase, a palavra do ressuscitado para toda a igreja. E é importante perceber, os discípulos estavam com medo, estavam assustados, estavam amedrontados até. Jesus deseja a paz para eles, comunica a paz para eles, a paz do ressuscitado. Eles que tinham fugido, tinham negado o Senhor, tinham abandonado Jesus sozinho, talvez até, não sei, pode ser que tivesse medo de uma punição, alguma coisa assim. Ele não fez nada disso, ele desejou a paz, ele comunicou a paz. Por isso queremos viver esse dom do ressuscitado e invocar esse dom também, tão necessário hoje em nossos dias a todo mundo, tantos lugares sofrendo com guerras, com violência. Que a paz do ressuscitado brote, jorre para toda a nação, para toda a terra, para todo o mundo. Jesus então mostra os sinais da paixão, as chagas abertas, as chagas gloriosas, e eles então começam a entender, começam a acreditar. Interessante, o texto fala, ele abriu a cabeça deles para que entendessem, ou seja, tudo aquilo que ele já havia anunciado, a escritura que eles já conheciam, agora se cumpre no ressuscitado, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E ele diz no final: sereis minhas testemunhas. Portanto, eu insisto nisso, os sacramentos para o nosso testemunho. Somos batizados, crismados,
fazemos a comunhão, a penitência quando necessário, sempre para testemunhar o Senhor. Sacramentos do ressuscitado nos ajudam nesse testemunho. Por isso que nós, ao renovar a nossa fé pascal, queremos pedir essa graça, ser testemunhas do Senhor, anunciar a paz, anunciar a vitória de Cristo sobre o mal, sobre a morte, que começa a ser também a nossa vitória. Que nos fortaleça com os sacramentos para o testemunho, nos fortaleça a comunicarmos também a paz, a alegria da ressurreição a todas as pessoas. Nessa força do ressuscitado, façamos nossas preces, pedindo a graça de Deus que acolha nossas intenções. E a cada prece apresentada a Deus responderemos: Senhor, fazei resplandecer sobre nós a luz do Cristo ressuscitado. Senhor, fazei resplandecer sobre nós a luz do Cristo ressuscitado. Pela Igreja, para que proclame com fidelidade a conversão e o perdão dos pecados, em nome de Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei resplandecer sobre nós a luz do Cristo ressuscitado. Pelos governantes, para que promovam a justiça e a paz entre os povos, iluminados pela luz do ressuscitado, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei resplandecer sobre nós a luz do Cristo ressuscitado. Pelos doentes e aflitos, para que encontrem consolo na presença viva de Cristo e força na fé, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei resplandecer sobre nós a luz do Cristo ressuscitado. Pai do céu, ouvi nossos pedidos e revesti da feliz imortalidade os que renasceram pelo sacramento do batismo por Cristo nosso Senhor. Amém. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos fazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Aceitai, benigno Senhor, as oferendas que agradecidos vos apresentamos pelos que renasceram no batismo, que elas apressem vosso auxílio celeste por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu nossa morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz.
Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor, dentre os mortos. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, Gisele Reis, Carlos Henrique Peniche e todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Una-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Escutai, Senhor, nossas preces,
a fim de que por este sacramento, intercâmbio da nossa redenção, recebamos o auxílio para a vida presente e o dom da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso Mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Pedimos a São Sebastião e a todos os santos pela paz do mundo. Papa Leão convocou para o próximo final de semana uma vigília pela paz e nós queremos nos unir a essa oração também. Agradecendo a sua audiência, a presença dos irmãos e irmãs aqui também conosco, que nós acabamos de cantar esse canto de comunhão, aliás, muito bem escolhido, que fala: no dia eterno, no dia final, ressurgiremos porque cremos na presença real do Senhor. Sacramentos são isso, são força para o nosso testemunho, mas também nos convidam para a ressurreição final, são um passaporte para a vida eterna. Por isso nós cremos e renovamos nossa fé nos sacramentos, presença de Deus em nossa vida, nos fortaleçam e nos conduzam para a eternidade feliz junto de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. De em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Regina Celi letare, aleluia. Quia meruisti portare, aleluia. Resurrexit sicut dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé.